Oi, Marcos. Pode Pode fazer fazer a a oração? prece. Pode fazer, por favor. Ah, ok. Ok. Eu queria convidar todos para que a gente possa utilizar e abusar desse recurso que a organização nos ofereceu para que a gente possa seguir, né? E que mesmo o time de um aparelho sabe que as nossas mentes e corações são conectados em torno de um só objetivo. E baseando naquilo que o mestre disse, que onde vier haver mais de um reunidos em seu nome, que ele estaria, ele não especificou que teriam que estar de corpo presente, mas apenas estivessem reunidos em seu nome. A gente pede ao mestre que abençoe nosso propósito, pois aqui hoje estamos reunidos em nome dele. Pedimos a bênção dos nossos amigos, dos protetores, dos nossos mentores, para que nos auxiliem, para que possamos compreender esse estudo que é de tão importância, que possamos captar detalhes que ainda não vimos na primeira, na segunda, na terceira leitura, que só agora, com observação mais guiada, podemos ter esses detalhes dessa vida futura que nos aguarda, para que a gente possa chegar lá não como noviços, mas que a gente possa chegar lá como pessoas que já têm um pouco de experiência, que vão chegar lá e já vão saber como agir, como trabalhar, como cooperar. Afinal de contas, o trabalho não para. Pedimos ao mestre mais uma vez que nos abençoe e damos então por abertos os trabalhos. Mataram um pouquinho a saudade aí, não é? Eu vou evitar pôr a minha imagem na câmera, porque hoje a conexão tá um pouquinho ruim, então há o risco de que trava, ok? E pedindo, por favor, para as pessoas colocarem o microfone em off, tá? Senão dá o eco demais, não é? Então, gente, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aí com todos reunidos novamente, a turma participando, isso é muito gratificante, poder estar aí levando o nosso estudo adiante, não é? Esperando que cada vez mais a participação se torne mais ativa, as pessoas lendo, buscando as suas anotações. Eu queria também falar para vocês que a Neucina está aqui do meu lado, né? Ela está quietinha, por incrível que pareça, mas e, e vamos aí, todos juntos, né? Então nós vamos iniciar o estudo de hoje com a primeira pergunta, não é? Quem é Lísias e que atividades estavam a seu cargo? Né? Da leitura aí dos capítulos que nós tivemos essa semana. Então está aberto para quem quiser estar aí colocando. Né? Como vocês viram, o movimento aqui em casa está alto. O telefone é toda hora. Então quem gostaria de passar aí, quem é Lísias, por favor, fique à vontade. Alô, Pode falar, Dani, por favor. Marcos? Oi, tá vendo? Eu esperei um pouquinho para ver se alguém se disponibilizaria, mas já que não falou nada, eu tento falar um pouquinho sobre o Lísias. O Lísias, como a gente pode ver no livro, ele é um jovem de doce e singular expressão, né? E ele trabalhava como visitador do serviço de saúde. Ou seja, o trabalho não era só na parte da enfermagem, mas também prestava socorro aos recém-chegados das zonas inferiores.
o Lísias, ele cuida de 80 enfermos diariamente. 57 se encontram nas mesmas situações do André, fora os mutilados. Esse é o Lísias. Se alguém tiver mais alguma coisa que quer complementar, coisa que eu não tenha percebido. Alguém mais, gente? Vamos lá, gente. Vamos tornar a coisa dinâmica, senão eu durmo aqui. Então vamos ler aqui o que o texto coloca, né, que foi mais ou menos o que o nosso amigo Denis trouxe para nós, né? Que foi durante o tratamento que André ficou conhecendo Lísias, um jovem de singular e doce expressão, que se designou como um visitador dos serviços de saúde. E relatou que somente na seção onde André se encontra existiam mais de 1000 doentes espirituais. Na turma de 80 enfermos que atendia diariamente, 57 se encontravam nas mesmas condições que o ex-médico. E ainda, né, os mutilados, que ainda era pior do que a situação do André. Né? E ele dá os exemplos, né? O homem previdente que gastou os olhos no mal, ali comparecia de órbitas vazias. O malfeitor, interessado em utilizar a locomoção fácil nos atos criminosos, experimentava agora a desolação da paralisia, quando não era recolhido absolutamente sem pernas. Os obsidiados nas aberrações sexuais costumavam chegar em extrema loucura. Nosso lar, explicou-lhe Lísias, não é estância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes, completou o amigo, porque temos trabalho. Depois, reportando-se ao caso de André, Lísias lembrou-lhe que a causa dos seus males persistia nele mesmo, e persistiria ainda até que ele se desfizesse dos germes de perversão da saúde divina que havia agregado ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. Está lá no capítulo 5, né? Nas páginas 37 a 39. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação com relação ao Lísias? Algum comentário? Pode fazer. Eu queria perguntar uma coisinha. O Lísias é aquele enfermo que recebeu o André? Eu não lembro de tudo, não estou tendo ele a imagem. É ele? Lísias é aquele que depois vai... O Lísias é aquele que depois vai estar acompanhando o André Luiz por boa parte da estadia dele nesses primeiros tempos no nosso lar. E, inclusive, vai hospedar o André Luiz na casa dele. Então é esse mesmo, aquele enfermeiro que dá água para ele pôr na boca, né? O água que põe na boca só existe no filme, no livro não existe. Essa passagem não existe no livro. Não, então, mas é o rapazinho que dá água para ele, né? Ele é o visitador dos serviços de saúde. Então tá bom, obrigada. Nada, imagina. Mais alguém? Ok. Mais alguém, pessoal? Vamos lá, gente. Oh, meu Deus do céu. Ô, sexta-feira. Ok, gente. Então, é muito importante o que o Lísias coloca, né? Ali, se vocês veem, né, que só ali no pavilhão do Lísias, e o pavilhão do Lísias é um dos menores do nosso lar, tem 1000 doentes espirituais, só naquele pavilhão, né? E o Lísias, ele cuida de 80, né? Quantos porcentos é 57 de 80? Vocês fazem ideia aí? Dá mais de 60%, né? Vamos pegar uma calculadora aqui para a gente ver.
se a gente pegar aqui 57 por 80, dá 71%. Então, 71% das pessoas que o Lísias estava tomando conta eram suicidas involuntários. Então, é para a gente ver, né, o índice de pessoas que chegam ali do outro lado da vida nessa condição, né? E o privilégio que nós temos de já termos essas notícias para a gente ter noção, né? Eu mesmo tenho que confessar para vocês, né, que eu tive uma surpresa há alguns meses atrás, porque eu havia feito um exame eu não lembro se é CAT scan ou se é o outro lá, sei lá, e eu não, porque eu tinha uma pedra nos rins, e esse exame foi feito para ver a pedra no rim. Então foi uma imagem de todo o meu abdômen, né? Desde aqui do peito até o intestino e tudo mais. E só me falaram que eu não tinha, a pedra já tinha ido para o canal e eu estaria me livrando dela muito breve. E não me disseram mais nada. E recentemente, indo ao médico, eu citei este exame e o médico pediu uma cópia, e aí começou aí eu me senti como o André Luiz, né? Porque o médico, olhando o exame, começou a falar para mim o seguinte, que a minha vesícula ela é colapsada, que o meu pâncreas ele é ineficiente, que eu tenho no meu intestino uns pequenos probleminhas que são cavidades que vão se formando no intestino e que eu devia evitar comer sementes porque elas podem cair nessas cavidades e provocar uma doença que chama de diverticulite, que é uma inflamação e que, se a diverticulite ela estoura, né, a pessoa morre na hora, que foi o caso que aconteceu com o Tancredo Neves, né? O Tancredo ele morreu de diverticulite, né, que é a inflamação da diverticulose, né? Eu também fiquei sabendo que eu tenho um problema no pulmão devido a um trabalho que eu tive e que é um problema que a membrana que recobre o meu pulmão, ela está coberta por uma outra camada que no futuro pode me provocar dificuldade de respirar, né? Então é como o André Luiz sendo, lá no nosso lar, sendo olhado lá pelo médico De Luna, né? E eu já estou meio consciente que provavelmente 90% disso foi causado por mim mesmo, seja por abusos que eu cometi durante essa existência ou por abusos que eu cometi em existências anteriores e que agora estão refletindo ainda, né, no meu corpo físico, porque eu danifiquei o meu perispírito. Então eu já dobrei as minhas orações, porque eu sei que a minha passagem lá para o outro lado vai ser complicada também, né? Se o André Luiz ficou 8 anos, eu estou fazendo as minhas contas daí para cima, né? Porque a bagaça aqui está feio o negócio, né? Além disso, pode falar, Nelcino, a Nelcina está cochichando aí. Além disso, né, ele ainda nos fala de pessoas que chegam em condições piores ainda, né? Que são os mutilados. Deus do céu, já pensou, gente, chegar do lado de lá mutilado? Não é? É muito complicado, não é? E ele ainda nos traz, né, o Lísias, que o nosso lar realmente não é ainda local de vitoriosos, mas já é felicidade, já existe a felicidade, porque existe o trabalho, existe a possibilidade das pessoas corrigirem todos estes descuidos morais, tudo isso que a gente vai provocando na nossa vida, né, por falta de conhecimento, né? Então, da mesma maneira em que nos alerta, não é, do risco da gente se descuidar do corpo, né, e agredi-lo com tudo aquilo que a gente faz normalmente, mas que há o consolo
de que o nosso lar, que é um local que a princípio parece tão maravilhoso, mas não é um local de vitoriosos. Então nós temos uma grande chance de estarmos lá, né? A Juliana está perguntando por que nós não começamos do zero, porque aí é fácil, né? Se a gente reencarna para resolver os problemas do passado, se eu vim zerado, como é que fica? Não é? A única função da encarnação, Juliana, é realmente a gente corrigir, né, velhos erros do passado, porque no plano espiritual a gente aprende, né, e aqui a gente vem corrigir. E a gente tem que lembrar que tudo aquilo que nós produzimos para o nosso corpo físico, o perispírito, ele funciona como um gravador. Então tudo aquilo que eu faço fica gravado no perispírito. Inclusive todos aqueles sentimentos, né, desequilibrados, as minhas explosões de cólera, né, as minhas irritabilidades desnecessárias, até isto fica gravado no perispírito, não é? E no futuro, na próxima encarnação, não é? Na medida em que eu danifiquei o perispírito, eu tenho o risco de trazer sequelas no corpo físico. Porque é assim que Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Tanto as obras para o bem, quanto as obras no mal. Tudo fica registrado, Juliana. Mas no seu caso, Marco... O seu som está um pouquinho baixo, Tânia. Se você puder subir um pouquinho o volume, te agradeceria muito. Melhorou? Melhorou, pode falar. Okay. Mas no seu caso, né, como você já soube disso, a questão é de você não ficar com medo e resgatar, né? A procurar se cuidar, que aí você não vai nem perder 8 anos, né? Procurar fazer as coisas que tem que ser feitas, que você sabe, e aí você não precisa ficar aí contando dos 8 para cima. Mas aí você vê, Tânia, que, né, que o Lísias fala, né? No nosso lar nós somos felizes porque a Neucina cochichou aqui porque tem trabalho. E é isso que eu estou querendo fazer, não é? Eu estou querendo arrumar mais trabalho. Trabalho não para ganhar dinheiro, mas trabalho para mim começar já a retribuir, né, a bondade que eu vou receber lá e tentar corrigir esses erros. É por isso que nós estamos aqui nas sextas, é por isso que eu, né, vou continuar nos cursos de quarta e quem sabe aí eu vou arrumar mais um, porque eu preciso, agora que eu tenho consciência, né, eu preciso utilizar mais o meu tempo a serviço do bem. Então, logo, logo nós vamos ter mais um estudo aí de outro dia da semana para me pagar mais rápido aí essas burradas que eu fiz. Mas é isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu sei que você está dizendo, eu só estou confirmando. Você pode resgatar. Vamos continuar. Então, aí, deixa eu ver quem foi que colocou aqui, a Alessandra, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, é por isso que a caridade, por isso que a gente despertar o mais rápido possível, né, na nossa consciência, a gente vai começar, através do amor a nós mesmos, para a gente cuidar melhor do corpo e principalmente cuidar da alma, né, procurando aí os pensamentos mais evoluídos, procurando o trabalho no bem, né, procurando aí dar o melhor de si para o próximo, porque aí com certeza a gente já começa a quitar estes débitos mesmo antes de chegar lá no plano espiritual. O que é uma maravilha, né, gente? É uma bênção. E isso é um dos grandes benefícios que o Espiritismo nos traz, que é essa consciência, né? Esse conhecimento. Isso é maravilhoso, né? Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Senão nós vamos partir para a próxima pergunta. Então, silêncio quer dizer... Então, como nós somos expert em lamentação e queixas, né? Que disse Clarencio sobre as lamentações e as queixas? Então vamos lá, quem se propõe aí a estar comentando, por favor.
pessoal. Vai falar algo, Cleber? Oi. Para falar? Então, eu posso falar também. Eu particularmente adorei essa pergunta, sabe? Ela me trouxe muito aprendizado. O que eu entendi é o seguinte, que se nós realmente desejamos a cura do espírito, ou seja, essa cura ela não ficou muito clara. Essa cura do espírito ela não ficou muito clara para mim, mas daqui a pouco eu tirar a dúvida. Nós devemos aprender a não falar excessivamente de nós mesmos. Ou seja, nós não devemos focar diretamente em nós mesmos. E nem falar sobre isso, sobre os nossos problemas. Nem da nossa própria dor. Lamentações denota enfermidade mental. E é de curso laborioso e tratamento difícil. Muito bom. Nós vamos depois falar um pouquinho sobre isso. Valquíria, você também ia falar algo? Marcos, eu coloquei um pouquinho mais. Pode falar. Eu coloquei também que quanto mais utilizar o verbo para dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem a lembranças mesquinhas. Muito bom. O pranto da desesperação não edifica o bem. Muito bom. Muito, muito profundo isso. Muito bom. Mais alguém gostaria? Vamos ver o texto, então, o que o texto diz para nós, né? Então, confessando a Clarencio que as tempestades íntimas haviam voltado, André desabafou diante do ministro e lamentou tudo o que passara desde a morte do corpo. Clarencio lhe perguntou: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ante a sua afirmativa, continuou: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Após lembrar-lhe que o Pai atende a todos e que atenderá, portanto, os parentes que ficaram na terra, Clarencio lhe disse que estaria a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispunha de tempo para voltar às zonas de lamentação, às zonas estéreis de lamentação. E ele ainda continua, né? Temos nessa colônia, acentuou o bondoso ministro, o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. E advertiu: se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Embora envergonhado de sua fraqueza, André assumiu diversa atitude. E Clarencio mostrou as semelhanças entre o programa de trabalho na Terra e em nosso lar. Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária. Aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Não é? Então, é muito interessante essas colocações do Clarencio, né? O Clarencio ministro, né? Uma pessoa de um conhecimento e de uma sabedoria muito grande, né? Ele coloca ali a primeira coisa, que nós temos o hábito de nos colocarmos na defensiva, normalmente. De colocar como coitadinho. Colocarmos como coitadinhos, que nem a Nelcina sussurrou aqui, né? E quando a gente se coloca de coitadinho, a gente transfere a nossa culpa
para os outros, né? E isso é que é a doença que ele diz, né? Quando ele fala aqui, né? Opa, ele fala aqui, né? Lamentação denota enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. Porque é este hábito que nós temos aí, né? De tentar minimizar os nossos erros. E isso ficou muito claro, né? Logo que o André chegou no nosso lar, que o corpo dele já dava conta de todos os equívocos que ele cometeu. Então, mesmo quando ele quisesse, né, jogar a culpa para os outros, ficava muito claro, porque está marcado nele mesmo a culpa dele. Então, não adianta você ficar lamentando, se queixando, né? É preferível nós partirmos para o lado do trabalho da correção. E o primeiro trabalho que todo desencarnado tem no nosso lar é o trabalho da sua iluminação, é o trabalho de primeiro aprender, reaprender, né, o que é o plano espiritual e reeducar os sentimentos. Porque nós vamos ver durante o estudo, né, sempre, desde o início, né, desde a semana passada, nós estamos falando sobre a questão do sentimento, né? O sentimento que gera o pensamento, que gera as suas atitudes, né? Então, o Clarencio está falando para o André Luiz: André, você tem que mudar os teus sentimentos, você tem que trabalhar isso que você traz dentro de si, você precisa estar atento a isso tudo, né? Para que você possa retomar o caminho e possa progredir aqui dentro do nosso lar, né? Então é preciso, ali que ele fala, né, olha lá, aprenda a pensar com justeza, né? E para pensar com justeza é preciso moldar os nossos sentimentos, né? O sentimento em relação a nós mesmos como coitadinhos, os sentimentos de que nós não temos condições de trabalhar, ou aquele sentimento já, pelo contrário, de que nós já somos grandes demais para o trabalho, aquele trabalho mais simples, e a gente já quer, não é? Que foi o que nós vamos ver aqui, o exemplo do André Luiz e o aprendizado que isso traz, e tudo isso. Então, eu queria muito, assim, que você estivesse muito atento a tudo o que o livro vem nos trazendo com relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às nossas realizações, aquilo que a gente produz, não é? Alguém pode falar, Maura? Marcos, eu achei interessante o que o Clarencio, está ouvindo? Sim, perfeito. Eu achei interessante para todos nós observar isso que o André Luiz falou do Clarencio, que ele ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Então, quer dizer, é muito importante, é uma grande virtude que ele salientou aí do Clarencio. Saber ouvir sem a menor aparência de ansiedade e tudo mais. E a gente tem mania de cortar, né? Já começa a ouvir e já quer dar o veredito final, né? Eu sou assim, até mesmo assim com o olhar, né? Uhum. Muitas vezes a gente se pega nisso. É verdade, não? Pode falar. Oi, Denis. Engraçado, eu já entendi esse pedacinho aí um pouco diferente, sabe? Diga. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas o Clarencio, ele deixou muito... ele falou muito claramente para o André que ficar reclamando, né, não tá certo, entendeu? Ou seja, ele não estava ali, não tinha tempo para ficar ouvindo reclamações, né? Então, eu penso assim, eu aprendi que se a gente quer realmente ajudar uma pessoa, a gente tem a preocupação de ajudar alguém, se a gente ficar ouvindo a reclamação constante daquela pessoa, a gente não está ajudando em nada, sabe?
Antes eu pensava, nossa, a gente fica ouvindo e tal, fica ouvindo, mas a gente ficar ouvindo reclamação não ajuda a pessoa, no final das contas, né? Mas veja, Deni, que há um processo aí, né? Há um processo aí muito, muito claro, porque o Clarencio, ele teve a paciência de deixar o André Luiz se expressar em tudo aquilo que ele queria dizer, né? Ele não concordava com aquilo, mas ele deixou o André completar o seu raciocínio até o fim. E ao final, ele deu o exemplo, ele deu o ensinamento, que ele disse, assim, muito delicadamente: olha, André, eu te ouvi em tudo que você trouxe, essas lamentações, mas isso tudo é inadequado, é desnecessário, né? E aí ele traz o ensinamento, né? Ele falou: da próxima vez, se você vir com essas lamentações, eu não estaria disposto a te ouvir. Porque a primeira vez ele ouviu toda a história para que ele pudesse dar o ensinamento mais profundo para o André Luiz, né? Então, o que a Maura está querendo nos alertar, né, é que muitas vezes nós não temos uma atitude semelhante. E pela nossa impaciência, a pessoa começou a contar a história e a gente já quer, né, dar o veredito, já quer terminar para não... Né? Mas muitas vezes é muito importante a gente saber ouvir. E é isso que o Clarencio nos traz. Aqui, né? ela final, E é interessante, né, que o capítulo começa com o Clarencio perguntando para o André Luiz, né, como você está, né, nesses termos, né? O André Luiz derrama aquela lamentação toda, o Clarencio dá a lição e, para confirmar se o André Luiz aprendeu, o que ele faz? Ele pergunta novamente: e então, como passa? Melhor? E aí ele vai ouvir uma resposta diferente do André Luiz. Isso é amor ao próximo, é respeito pelo próximo, e aí é só a gente ler. O capítulo começa e termina da mesma maneira. Ele começa com o Clarencio perguntando como o André Luiz está. O André Luiz fala um monte de coisas, né, desnecessárias, muitas lamentações, choradeira, não sei o quê. O Clarencio dá a lição, ouve, dá a lição, no final volta a perguntar, e o que André Luiz responde? Ao invés da choradeira, ele diz: vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. O André Luiz aprendeu a lição. Se o Clarencio não tivesse tido paciência de ouvir todas as queixas do André Luiz, haveria um grande risco do André Luiz não ter aprendido a lição e voltar a repeti-la. Mas eu tenho a certeza que daqui para frente ele não vai repetir mais o erro. Você entende a diferença, Odênio? Sim, eu entendi. Eu até concordo, assim, quando acontece dessa forma, né? A pessoa entende o conselho, entende a lição e segue adiante, mas quando é uma... De repente, a repetição... A repetição, a gente não pode... Já é outra história. Também, com certeza. A uma pessoa que, de repente, não está interessada em fazer um esforço para poder mudar e entender a lição, né? Mas sem nunca perder a suavidade, né, a ternura, porque se vocês observarem, né, em tempo algum, estes espíritos mais evoluídos, eles são rudes quando eles puxam a nossa orelha. Eles são firmes, eles são convictos no que ele fala, mas ele nunca é rude. Então nós também temos que aprender a isso. Quando a gente for cortar alguma pessoa, né, porque ela está se repetindo, não há necessidade de que nós sejamos rudes, né, e que nós sejamos indelicados com essas pessoas. Sim, desde que a pessoa tenha uma preparação também para poder estar auxiliando, né? Porque se a pessoa não tem condições, às vezes, de estar auxiliando a pessoa igual o Clarencio fez, ela não tem bagagem, ela vai acabar se sentindo mal por todas aquelas reclamações das pessoas, ela vai entrar no mesmo nível, né, Deni, eu volto a repetir a frase que uma companheira nossa, Elza, sempre colocou para nós. A espiritualidade superior não perde tempo com quem não está afim. Eles vão buscar quem está afim de se melhorar. Você entende? Mas com muita clareza, né?
Então, essa é a frase importante. Né? Tem que endurecer-se, pero sem perder a ternura jamás. É o Che Guevara. Hein, Marcos? Oi. Então, recapitulando, né, que nós podemos falar, sim, dos nossos problemas, do nosso estado, mas sem a melancolia, sem a lamentação, né, observar os nossos sentimentos quanto a isso, né? Sem dúvida. Nós estamos expondo isso, né, e que modo que vai ser enxergado isso, é trabalhar conosco mesmo, né? Então, isso que é importante. E é claro que a pessoa que ouvir também tem que ter a paciência, né? Com certeza. E a gente, quando nós entendermos melhor, né, os processos de Deus, nós vamos entender uma coisa que eu tenho repetido aí algumas vezes, né? Que há uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é física e é inevitável. O sofrimento, ele é opcional. O sofrimento é opção nossa. Né? E assim é que funciona. Ok? Então vamos partir para a próxima. Né? Como é a natureza em nosso lar? Então vamos lá, gente. Quem gostaria aí de posicionar aí? O silêncio só é perda de tempo. Vamos aproveitar os minutos. Cópia melhorada da Terra, né? Desculpa, eu não ouvi bem. Ele diz que é uma cópia melhorada da Terra, não é? É isso aí. Né? O nosso lar é cópia melhorada da Terra. Né? Quem concorda com isso? Tirando as pessoas que já fizeram outra vez o curso comigo. Tá bom. Então não vou responder. Você fica quieta, Tânia. Vamos deixar eles. Aí depois eu te chamo, tá bom, Tânia? Ninguém... Aqui é a cópia de lá, né? E não lá a cópia daqui. Vamos então trabalhar aqui. Vamos primeiro ler o texto, aí a Tânia vai comentar o que a Branca falou. Então, o nosso lar o impressionava. Quase tudo parecia melhorada a cópia da Terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. O solo era forrado de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos, graciosos edifícios, nenhum sem flores à entrada, e aves de plumagens policromas que cruzavam os ares. Extremamente surpreendido, observando o movimento do parque, identificou ali animais domésticos. Lísias explicou, então, que todo processo evolutivo implica a gradação, e que há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Então, se a Tânia me permitir, eu convidaria ela para falar um pouquinho, então. Tânia? Ela desmaiou. O susto foi muito grande. Então, já que a Tânia até ela voltar do desmaio dela. Então, vejam bem, né? O André Luiz, ele... o André Luiz, na condição dele de recém-chegado ao nosso lar, ele ainda traz uma perspectiva equivocada. Ele ainda está vendo o nosso lar com os olhos de encarnado. Então, na medida em que ele olha o nosso lar com olhos de encarnado, como é que ele vê o nosso lar? Uma cópia melhorada da Terra. E o que é o nosso lar, na verdade? Ou o que é a Terra em relação ao nosso lar? Né? O nosso lar não é uma cópia melhorada da Terra. A Terra é uma cópia piorada do nosso lar.
Então é isso que é a perspectiva, porque tudo se cria primeiro no plano espiritual e depois se reproduz no campo material. Então o que vem primeiro é o espiritual, o nosso lar. E o que vem depois é a terra, que é o plano físico, material. Então primeiro se criou no nosso lar e depois se reproduziu na terra. Então a terra é uma cópia piorada do nosso lar, né? Aqueles que são mais velhinhos vai saber quando eu vou falar do papel carbono que a gente usava antigamente nas máquinas de datilografia, né? Então, quando a gente ia datilografar em várias copas, a gente punha papel carbono. E como a gente era muito econômico, a gente ia usando papel carbono, né? 1, 2, 3, 10 vezes. E o papel carbono ia gastando e aí a cópia ficava uma porcaria. É a terra, né? A terra é uma cópia com papel carbono muito usada do nosso lar. Agora, fala, Alessandra, pode falar. Alessandra, você pode expressar sua dúvida. Será que está dando muito problema de áudio, gente? Então, enquanto a Alessandra não entra... O meu está perfeito. Ok. Que a Alessandra escreveu aqui que tinha uma dúvida e ela não conseguiu. Agora sim. Agora sim. Ótimo, boa, Alessandra. Tá ouvindo agora? Perfeito. Ele tem uma parte aqui que ele fala aqui sobre, identificou ali animais domésticos. Uhum. E eu fiquei em dúvida agora com relação a isso, porque os animais, eles têm perispírito? Muito bom, Alessandra. Como é que é isso? Muito bom. Na verdade, isso é um grande problema dos críticos dos livros do André Luiz, né? Eles criticam muito porque eles dizem que essa história de ter bicho no nosso lar, né, de ter animal doméstico, de ter... que isso tudo é fantasia do André Luiz e que isso não condiz com a realidade, né? Mesmo porque alguns livros e algumas coisas até do próprio Kardec coloca que a encarnação dos animais ela é automática, né? Quer dizer, os animais, como eles não teriam nada que aprender no plano espiritual, porque eles não têm consciência, né? Então, que o animal desencarnou, ele automaticamente já volta ao plano físico. Ok? Então, aí tem muitas pessoas que questionam esse posicionamento do André Luiz, quando ele coloca essa questão dos animais, né? Inclusive animais domésticos em nosso lar, né? Só vai ter condições da gente saber disso de uma maneira, né? Com toda a clareza, é quando a gente desencarnar. Porque quando a gente vai lá em sonho, a gente não traz a lembrança muito viva, não é? Mas quando a gente desencarnar, nós vamos saber. Marcos, Oi. Desde o início da nossa criação, nós passamos pelos vários processos, né? As etapas de mineral, Certo. vegetal, animal. Então, ter um animal ou não no nosso lar, eu acredito que tenha, porque desde a criação nós não passamos Mônada. Então, se a mônada passa por vários processos até, né, a evolução de espírito. Mas a evolução então, no plano físico, Branca, não no plano espiritual. Porque, como eu disse, nós ficamos longo tempo no plano espiritual porque nós temos inteligência, nós temos a consciência. Então é por isso que a gente fica no plano espiritual mais tempo, porque lá nós aprendemos, né? Então, na literatura espírita, né, nos livros de André Luiz, na Gênese, né, o Allan Kardec, ele coloca que a reencarnação dos animais é praticamente automática. Morreu, eles não ficam no plano espiritual, eles reencarnam imediatamente.
E é assim que eles vão evoluindo, porque o homem, ele evolui enquanto desencarnado. O animal só evolui enquanto encarnado, porque ele não tem consciência. Okay? Mas, Marcos... Pois não, Alessandra. Marcos, isso poderia ser também, seria a parte dos animais, porque quando a gente está lendo os livros de André Luiz, ele fala muito nessa questão da gente projetar a mente, né? Sim. Plasmar, poderia ser isso também? Pode ser também, ó, né? Que o ser humano, por exemplo, o Chico Xavier, ele tinha lá um grande companheiro, né? Um grande amigo, eu esqueci o nome do cachorro dele, né? E o cachorro dele reencarnou com ele novamente, e ele tinha certeza de que era o mesmo cachorro, né? Que teve 2 existências consecutivas lá com o Chico Xavier, né? Então o Chico Xavier, indo lá para o plano espiritual, ele poderia, né, expressar este carinho e até fazer com que o cachorrinho dele lá, né, voltasse ali no plano espiritual junto ao lado dele. Há possibilidade sim, né? E respondendo a sua primeira pergunta, os animais têm perispírito sim, né? Eles não têm consciência, porque aqui no nosso plano físico é automático. Se você está encarnado, você tem que ter perispírito, porque é ele que molda. Mas o Marcinho que está querendo falar. Pode falar, Marcinho. Eu levantei o dedo aqui, mas você não viu. Eu tive que chamar aí na mensagem. Né? Vamos lá. Olha, eu ouvi outro dia uma palestra do Haroldo, e que ele dizia o seguinte, eu achei até muito interessante, porque ele fala dos desencarnes que a todo momento ocorre no mundo, no planeta, e ele vai expondo como que você pega alguém criado lá em Hong Kong e coloca ele numa cidade espiritual como o Rio de Janeiro. Como é que você pega alguém criado aqui no Ocidente aqui e coloca ele, por exemplo, uma cultura japonesa ou árabe? Então não tem como, igual ele explica que cada cidade espiritual, a cidade que está em cima do Rio de Janeiro, ela é quase que uma cópia do Rio de Janeiro. A que está sobre São Paulo é quase com uma cópia de São Paulo. Porque seria talvez muito frustrante para nós ainda chegar num lugar e encontrar algo muito longe daquilo que nós estamos acostumados. Né? E ele tem sido o caso que seria, por exemplo, você pegar um índio que acabou de desencarnar lá no meio do mato e colocar ele numa biblioteca francesa. Entendeu? Então, eu acho que isso aí seria mais algo para aqui todos, para a gente se acostumar com o que a gente está acostumado aqui e não sentir muito, do que talvez para algum efeito. Talvez seja até as próprias mentes que ali estão plasmam isso, né? Talvez eu pense. Né? Não é nada certo, mas eu penso que talvez seja assim. Muito bom. Então, só retomando aí, né? O cãozinho do Chico era o Lorde. E Valquíria, para onde nós vamos? Eu concordo com o Márcio. Para onde está o nosso coração, Valquíria. Então você pode ir tanto lá para o Brasil, como você pode ficar aqui nos Estados Unidos. Porque é o nosso sentimento, é o nosso coração que determina onde nós vamos nos ligar. Né? Diga-me onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, que eu te direi onde tu estás. Não é? Tânia, você queria falar algo? Sim, eu concordo com o Márcio, eu concordo com o que ele disse, porque senão também não existiria as flores no nosso lar, né, as árvores, nada disso. Né? Então os animais também poderiam existir também, sim, no nosso lar. Eu também, a mim me agrada a ideia de ter os bichinhos lá, né? Os passarinhos e tudo mais. Eu acho que não tem porquê. Não todos, porque a gente sabe que eles, né, eles não precisam passar por isso, né, mas aqueles que são a necessidade de cada espírito que esteja lá. Né? Essa é a minha opinião, né? Não, perfeito. Então vamos tocar o barco. O que fez a mãe de André quando ele esteve no umbral? O que ela ficou fazendo? Piquenique? Não. Então, gente. O que a mãe do André fez? Ela auxiliava ele o tempo todo. Auxiliava ele de que jeito? Se ele estava lá no umbral lá.
chorando e esperneando. Não, ela interferia por ele com as preces, com o merecimento dela, que ela já estava em esferas maiores, mais elevadas que o nosso lar, e ela podia, por merecimento, interferir por ele. Até que ele acordasse como ele acordou, né? Eu vou fazer uma colocação aqui para vocês entenderem uma coisa, né? Aonde a mãe de André Luiz vivia? Segundo a Nelsina, num mundo mais evoluído, né? Num plano mais evoluído. A mãe dele vivia em nosso lar? Não. Não. Ok? Não. Ela foi no umbral ajudar o filho? Não. Não. Ela pediu para o intermediário, que foi o Clarencio. Por que ela não foi? Será que ela não queria? Não, porque ela está num plano muito elevado. Então, ela na condição de plano muito elevado, para ela conseguir ir para o umbral, ia demorar muito tempo para ela se adaptar. Então, por bom senso, e por mérito dela, ela pede para alguém ir ajudar. E como ela era um espírito muito evoluído, ela já tinha acesso, ela tinha mérito suficiente para pedir não para qualquer pessoa, mas para pedir para o Clarencio, que era ministro. Então, para vocês verem aí como é que funciona as coisas no nosso lar, o mérito, né? E a intercessão por aqueles que sofrem. Né? Mas vamos ler aqui o que diz aqui. Né? Oi? Marcos. Pode falar. Na realidade, a intercessão dela já não começou ainda quando o André ainda estava na Terra? Quando ela estava doente. Antes dele morrer. Antes dele morrer, né? Exatamente. Né? Então vamos ler aqui. Um pensamento martelava a mente de André. Por que sua mãe não o visitara ainda? Lísias esclareceu que ela o havia ajudado dia e noite desde a crise que antecipou sua vinda. Foi aí, então, que André soube que sua permanência nas esferas inferiores durara mais de 8 anos consecutivos e que ela jamais desanimou, intercedendo em seu favor em nosso lar e rogando os bons ofícios de Clarencio, que passou a visitá-lo frequentemente. No dia em que você orou com tanta alma, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente, disse-lhes Lísias. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. Lísias acrescentou, é lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhes a infinita bondade. Né? Ainda, Clarencio não tivera dificuldade em localizá-lo no umbral, atendendo aos apelos de sua mãe. André é que demorou muito a encontrar Clarencio. E quando ela soube que ele havia rasgado os véus escuros com o auxílio da oração, chorou de alegria. André foi informado, então, de que a mãe não vivia em nosso lar, mas em esferas mais altas, onde trabalhava não somente por ele. Lísias deu-lhe, contudo, esperanças de revê-la. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização, explicou o amigo. E o seu próprio caso servia de lição. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Ok? E aí tem uma frase que alguém já colocou aqui para cima, eu não me lembro quem foi, e que é muito bonita, né? O Lísias fala lá, né? Vamos ver se eu acho aqui no livro. O Lísias fala que é preciso saber... Aqui.
Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar, e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, a vontade ativa, o trabalho persistente e o merecimento justo. Então, gente, lindo, né, cara? Isso é muito bonito, né? Que, infelizmente, nós não sabemos pedir muito bem, né? A gente quer, mas a gente não sabe pedir. Foi a Juliana, isso mesmo. Muito obrigado, Rosário. Então, é uma das frases assim, importantes para a gente meditar um pouquinho sobre isso, né? Porque nós somos especialistas em pedir, mas somos muito mais especialistas em pedir o que não é necessário, o que não é útil, o que não é bom, não é? E o pior ainda, raramente nós merecemos aquilo que a gente pede. Então, gente, aí a coisa não funciona mesmo, né? Então a gente tem que procurar aí, ó, aprender com esse ensinamento aí do Lísias, que não é só para o André Luiz, é para nós também. Não é? Alguém mais? Senão nós vamos partir aí para contar a história do nosso lar. Quando e como surgiu o nosso lar? Porque aí já vai, entendendo isso, a gente vai entender a questão que vocês vinham colocando aí para onde que eu vou, ou que o Marcinho colocou aí, dos vários mundos diferentes, né? Que também nós vamos discutir na semana que vem. Então vamos lá, quando e como surgiu o nosso lar? A Nelcina, ela tá terrível, que ela não fala, ela fica aqui me mostrando e não fala. Eu falo para ela falar, ela fica balançando a cabeça. Então é um mal que está atingindo aí todo mundo. Vamos falar, gente. Vamos lá. Ué. Não, o filhinho da Juliana falou. Você viu, ele falou que o nosso lar, ele surgiu no século XVI. Foi isso que ele falou, não foi, Juliana? Eu entendi muito bem. Desculpa, ele mexeu aqui, desculpa. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas ele disse que foi no século XVI que o nosso lar surgiu. Né? Então, lá, vamos lá. O Marcos, o que eu sei, o nosso lar foi fundado por portugueses, né? Desencarnados no Brasil. Isso. Português. Uhum. Então, vamos lá, né? Em nosso lar, um fato que o impressionou muito foi o espetáculo das ruas, avenidas vastas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Ele se encontrava no Ministério do Auxílio, onde se atende os doentes. Ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrestres. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, e estudam-se soluções. Isso mesmo, Tânia, vai lendo. Estudam soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Né? A colônia do nosso lar, dirigida por um governador espiritual, divide-se em 6 ministérios, orientado cada qual por 12 ministros. Então lá tem o Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. Os 2 últimos, o Ministério da Elevação e da União Divina, ligam a colônia ao plano superior. Os 4 primeiros, né, o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação e do Esclarecimento, se aproximam das esferas terrestres, porque o nosso lar é uma zona de transição, não é? E tem avenida porque o pessoal adorava andar, caminhar. A coisa mais gostosa é caminhar. Né? E o aeróbus é só para longas distâncias. E contando a história, o nosso lar foi fundado por portugueses distintos, não é? Desencarnados no Brasil no século
XVI, né? E no início foi enorme e exaustiva a luta. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes. Hoje, onde hoje se congregam vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo da praça onde se localiza hoje a governadoria, um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdem no céu. Ali é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. Se vocês entrarem lá na nossa página no Facebook, tem a foto lá na capa do livro da nova versão do Nosso Lar, que a Delcina está toda orgulhosa aqui porque ela tem. E lá tem uma foto do Nosso Lar, que foi uma foto, não, um desenho que foi feito com base nas descrições das visões de Egorina, que esteve lá, sobrinha do Eurípides Barçanufo. Né? A colônia possuía para os trabalhos administrativos 3.000 funcionários, só na área administrativa. O mais infatigável deles era o governador, que já estava há 114 anos no cargo, sem jamais tirar férias, e a gente reclama, e quase nunca repousar, embora concedesse aos habitantes da colônia períodos de descanso e os obrigasse a férias periódicas. Raramente o viam até mesmo em festividades públicas, pois sua glória parecia ser o serviço perene, o tempo todo. Ok, gente? Então, o Nosso Lar é muito grande. Ele é muito grande, muito organizado, né? E, como o Marcinho colocou, né, o Nosso Lar surgiu quando os primeiros portugueses começaram a desencarnar, porque o Brasil foi descoberto no século XV, né? Mas, no princípio, o Brasil não teve uma população, os portugueses não vinham aqui, eles só vinham explorar a terra e ir embora. Eles somente começaram a colonizar o Brasil definitivamente a partir do final do século XV e o início do século XVI, porque havia a ameaça, né, tanto dos holandeses quanto dos espanhóis em tomarem as terras conquistadas. Então foi aí que a coroa portuguesa começou efetivamente a colonizar o Brasil. E quando esses nobres portugueses, porque no início você sabe que os portugueses que foram para o Brasil não tinha nada de nobre, né? Eram todos degredados, eram pessoas, assassinos, ladrões, a melhor qualidade que tinha, né? Por isso que fez história, né? Até hoje, deixa para lá, né? E então, quando esses portugueses começaram a desencarnar, é que eles, chegando no plano espiritual, só encontravam as criações mentais dos índios, que eram muito pobres, porque, né, o conhecimento dos índios, o nível evolutivo deles era muito ainda, né, em construção, e aí eles começaram a projetar, através dos seus pensamentos, o futuro Nosso Lar. E aí é que a coisa começou a tomar corpo e crescer lá no plano espiritual, né, graças à atuação dos portugueses que começaram a colonizar o Brasil e desencarnaram em terras brasileiras. Por isso, que se eles estavam tão harmonizados com o novo país, que eles, ao desencarnarem, permaneceram lá. É isso que pode acontecer com a Valquíria. Se o coração dela estiver ligado ao Brasil, ela volta para lá e vai lá para uma colônia espiritual sobre o local lá que ela viveu. Ou se o coração dela estiver ligado a New Jersey, ela vai aqui para a colônia que está aqui em cima de New Jersey, que também deve ser bem grandinho. É assim que funciona, né? Isso depois da gente fazer aquele estágio maravilhoso no umbral, né? Então vamos a outro assunto importantíssimo.
de que os habitantes de nosso lar se alimentam. Lá tinha delivery e eles pediam pizza da terra e tinha os deliveiros que entregavam pizza lá para o nosso lar. É assim. Bem-vindo, Chico. Então a Nelsina vai falar. Destravou a língua dela. Quando a pessoa chegava como o André Luiz, que estava muito ligado às coisas da terra, então eles davam uma sopinha, alguma coisa. Mas, voltando lá à história que ele contou lá, que teve uma revolução lá, que o pessoal queria comer, então um governador que tinha lá, ele achava que não. Que era, esse governador, que o pessoal tinha que viver de ar, absorção dos princípios vitais da atmosfera, né? E aí ele teve muita luta, então ele conseguiu que o pessoal que já evoluiu, que já entende que não necessita da sopa, da alimentação, aí eles vivem da atmosfera, absorção dos princípios vitais da atmosfera, né? Que espalhou novos conhecimentos relativos à ciência da respiração. Muito bem. Alguém mais gostaria de completar aí a leitura tão boa da Nelsina, com todo esclarecimento? Da revolução que teve. Então vamos ver aqui, né, o que o texto nos diz. Não há em nosso lar um Ministério da Economia. As atividades de abastecimento ficaram reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Mas um século atrás, tudo era diferente. Muitos espíritos recém-chegados a nosso lar duplicavam exigências. Eles queriam picanha, queriam a alcatra mal passada, queria peixe salmão defumado, aquela maravilha, né? E queriam mesas lautas, bebidas excitantes. Só o Ministério da União Divina ficou imune a tais abusos. A pedido do governador, 200 instrutores de uma esfera muito elevada vieram ao nosso lar para ensinar novos conhecimentos relativos à à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Houve, porém, grandes lutas para que isso fosse aceito. Após muita discussão e anos de estudos e excursões a planos mais elevados, os adeptos dos métodos de espiritualização foram aumentando e a ideia prevaleceu. Além disso, registraram-se protestos públicos e atos de rebeldia, principalmente no Ministério do Esclarecimento e na Regeneração, que nessa época era um departamento. Ocorreram cisão nos órgãos coletivos e do nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de trabalhadores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Então vocês veem aí, contrabando. Intercâmbio clandestino é um eufemismo para contrabando. Eles estavam contrabandeando comida. Que dureza, né, gente? O governador agiu energicamente, fechou o Ministério da Comunicação, isolou os recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a defesa comum. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou sabendo então o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Mas, fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa e o próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro
e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra no Ministério da Regeneração e do Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade, reconhecendo todos que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a libertação espiritual da própria colônia. Porque vejam, era um grande apego. Oh, Glorinha, nem vi você entrar. Muito bom. Bom que você está aí. Era muito terrível todo esse apego às coisas físicas, porque o alimento ele é mais necessário para o corpo físico, não para o espírito. O espírito não necessita do alimento mais sólido, mais físico. Então, foi por isso que o governador iniciou essa tarefa árdua aí de elevação da colônia como um todo. Porque tirando este vício, né, este costume desnecessário desta alimentação mais pesada, toda a colônia do nosso lar evoluiu como um todo. Né? Que maravilha. Alguém está com o microfone, quer falar? Não. Então é muito importante, gente, essa questão, né, da gente pensar um pouquinho na nossa alimentação, né? Procurar aí cada vez mais ir se desapegando, né, à gulodice, ao prazer excessivo, né, na alimentação, que venhamos e convenhamos, né, tem alimentos que são muito gostosos e que a gente acaba aí se excedendo, né, nisso, né, se empolgando. E também, mesmo quando a gente acha que nós já estamos aí, de certa maneira, aí, disciplinados, né, nós temos que estar atento à qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo. Né? Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Começar uma alimentação mais leve, mais natural, plenamente verdadeiro, Mauro. Né? A gente tem que tomar muito cuidado e estar nos educando. Porque na hora que a gente chegar lá, é só água, gente. Não pense que nós vamos ter caldinho, não, porque caldinho é só quando a gente estiver muito ruim. Viu? Olha lá, o Márcio está com uma bacia de pipoca. Pois é, Marcos. Aí o Marcos ficou livre da sopa, né, Marcos? Não, eu estou tomando sopa já, que é para mim já melhorar aqui a minha condição. Não, se é só água, então você já vai ficar livre, não precisa nem de treinamento aqui. Eu estou adorando sopa. Eu percebi quanto tempo eu perdi. Eu fiz um caldinho de mandioca agora à noite que você não imagina. Então, tá vendo que maravilha, né? Lá o caldinho do Márcio, né? Ô Márcio, estão falando aqui do seu caldinho de feijão, né? Lá já, a Rosana já quer. Rosana, é para se desapegar da comida, mulher. Você já está querendo fazer caldo para todo mundo? Tem que desapegar, mulher. Então vamos lá. Em que consiste o aeróbus? Oi. Oi. Voltando lá na questão da alimentação, eles levaram, né, a esse ponto, né? Só que quando chega os espíritos ainda que estão, né, nessa ligação ainda, como é que eles fazem? Eles colocam num lugar à parte e eles não podem, o espírito chegar lá e eles já adicionarem o espírito a esse tratamento, né? Então vamos ver, Tânia, porque aqui mesmo está dizendo, né? Aqui, veja bem, no ministério, onde que está aquele fala? Tem 2 ministérios em que ainda isso persiste, e que são os ministérios onde há maior necessidade. É o Ministério da Regeneração e o Ministério do Auxílio.
né? O André Luiz está no Ministério do Auxílio, né? E o Ministério da Regeneração ainda são espíritos piores ainda. Então, eles são muito apegados à matéria e lá serve a sopinha. É o maior sofrimento. Eu sempre vi dessa Que forma. lembram? Exatamente. Então é normal, tá? Tá tudo certinho. Ninguém fica, né? Fica maravilhoso. Ok? Vamos para o aeroporto. Então vamos para o aeróbus. O que é o aeróbus? É um funicular. Ficou claro para todo mundo? Não, carro aéreo. Então, o aeróbus é um funicular. Ficou claro? Não. Gente, eu falo de você desapegar e a turma... O aeróbus. André Luiz descreve o aeróbus como sendo um carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros, do tipo funicular. Funicular é um teleférico. Vocês querem parar de falar de comida? Vamos parar de falar de comida, gente? Vamos prestar atenção aqui no aeróbus? Então vamos lá. O aeróbus é um funicular em que o sistema de tração... Coloquei sim, Dene, porque você esqueceu o microfone aberto e estava um certo barulho de fundo, e eu já vou liberar você, tá? Então, vamos voltando aqui. É um tipo funicular em que o sistema de tração é por meio de cabos, como os teleféricos, constituído de material muito flexível. Tinha ele enorme comprimento e parecia ligados a fios invisíveis, muito veloz. O aeróbus fazia ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, né? E eles volitavam, mas como no nosso lar é uma zona de transição, e muitos espíritos não tinham ainda condições de volitar, como o próprio André nessa época, né? Para que eles pudessem se locomover no nosso lar, ou eles caminhavam para as curtas distâncias, ou utilizavam-se do aeróbus para distâncias mais longínquas, como, por exemplo, ir ao Bosque das Águas, que a gente vai ver já já. Não é isso? É igualzinho, exatamente, aquele trenzinho que sai da estação lá de Newark lá, para levar até o aeroporto de Newark, ele é um funicular. Ele é um funicular também, Maura, muito bem lembrado. Como o próprio trenzinho do Pão de Açúcar também é um funicular, mas ele é um funicular aéreo. E o trenzinho do aeroporto, ele é um funicular terrestre tem vários tipos, né? Mas é para a gente ter uma boa ideia do que seja o funicular. Pode falar, Maurinha. Marcos, oi. Só contando rapidinho, não sei até se parece que eu já contei para você. Quando meu marido morreu pouco tempo depois, eu sonhei com ele e com a minha turma de trabalho no centro, e a gente parou um carro desse tipo e nós entramos. E ele veio, se aproximou de nós e conversando, e falou que estava muito feliz pelo trabalho que estava fazendo, e que eu me juntasse mesmo e não deixasse aquela turma, né? E mais ou menos assim o sonho. Aí quando chegou na estação seguinte, e eu fiquei muito feliz de vê-lo ali e tal, né? E ele incentivando a gente. Na estação seguinte, ele bateu a mão assim no ombro de todo mundo e falou que ali ele ficava. E aí nós seguimos e eu fiquei indignada, porque ele não ia, né? Mas aí ele deu tchau, assim, naquele lugar muito florido, um jardim imenso. Aí ele dava tchau, acenava com a mão pra gente. E esse sonho, depois eu contei pro pessoal no centro, né? E a gente viu que ele foi assim, muito verdadeiro. Aí foram que foram me ressaltar que esse trem do nosso lar, esse carro do nosso lar, era exatamente como eu tinha relatado. Ele ia um pouco assim acima do solo. Eu não sabia como que ele andava. Muito bom, Maura, muito bom. Muito bacana. Então vamos... Onde se localiza na colônia o Bosque das Águas?
A Neucina não sabe, alguém sabe? Eu li tudo, reli. Eu sei que é no Rio Azul, mas onde que fica o Rio Azul? Ele é perto da Terra? Alguém gostaria de falar algo, gente, por favor? Hoje vocês estão muito quietos. Só teclando demais. A Rosana não sabe. Eu sei que era o reservatório da colônia, e desci desse Rio Azul. Mas então vamos lá, vamos ganhar tempo. O Bosque das Águas, situado a 40 minutos de viagem de Aeróbus. Como o Aeróbus é muito rápido, então é longe. O Bosque das Águas é um lugar dotado de muita vegetação, com flores azulíneas e árvores frondosas. Localiza-se às margens do Rio Azul, um grande rio de água cristalina que é inteiramente absorvido em grandes caixas de distribuição para servir de alimento e remédio na colônia. Lísias explicou que o bosque é uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que ali vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade. Eu e a Lourdes fomos lá antes de encarnar. Ficamos lá, eu prometi para ela que eu ia ser muito bonzinho, que eu ia tomar sopa, também, essas coisas todas. Foi lindo. Né? E eu acreditei. E ela acreditou tudo, né? Então, é amor e fidelidade para as experiências da terra, acrescentou o amigo de André. E a água, né? A água em nosso lar. Olha lá, tá lá assim te esperando, Dagmar. O Felici está lá no Bosque das Águas te esperando. Muito mais tênue e pura, quase fluídica, a água do Rio Azul é magnetizada pelos ministros da União Divina, detentores do maior padrão de espiritualidade superior em nosso lar. Então, gente, aqui é uma coisa muito importante para a gente aí, é uma parte, eu acho que é bem legal mesmo, né, para a gente ver, né? O que é o Ministério da União Divina? Fala para mim, gente. É o setor mais avançado do nosso lar, que está conectado com a pureza, ligado ao mais puro que tem. Então, vocês concordam com a Neucina? Vocês ouviram o que ela disse, né? O Ministério da União Divina é o ministério mais elevado, né? Mais ligado, né? À espiritualidade superior. Né? E é o Ministério da União Divina que magnetiza a água, que vai ser consumida no nosso lar. Não é, gente? E isso é muito importante para a gente pensar um pouquinho. Né? É o que tem de mais. Né? E eu vou buscar aqui para a gente ver, dentro daqueles. Dentro não, tá errado. Das frases importantes que eu passei para vocês. Tem uma frase lá que eu acho que a gente tem que estar retomando ela aqui, que ela é muito importante, gente. Né? Olha aqui. Olha o que o Lísias fala aqui para nós, aqui, o 25º item aqui. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. O homem é desatento há muitos séculos, mas ele conhecerá um dia que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. A água no mundo não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Está no capítulo 10, nas páginas 61 e 62. O que o Lísias está querendo dizer aqui, gente? Vamos lá. Vamos participar um pouquinho. De água que lava. A água é vida. A água é vida, a água lava. Vamos lá, gente. Entendi aí, Marcos, que a água absorve em cada lar as características mentais, que de acordo com as nossas vibrações, nosso humor, né? A água absorve o que eu estou sentindo. A minha vibração. Okay. E alguém mais? Alguém concorda com a Branca? Olha, a Juliana Lippmann falando de novo do pensamento. Né? O tempo todo, Ju, nós vamos falar de pensamento. O tempo todo.
Não, não tá mudo não, cara. Você pode... Deixa eu ver aqui. Eu não te pus mudo, não. Então, Deixa eu ver aqui. Oh. Sorry. Pode falar, Dani. Foi sem querer. Ah, já deu certo, sim. Tudo Eu bem. cliquei para te Sem tirar, problema. mas foi muito leve. Acho que não funcionou. Não, eu sei. Você não tá de tava castigo, afim de não. me deixar de castigo mesmo. Não, pode falar. Não, mas agora já passou. Ela na pergunta lá pra trás, agora já passou. Deixa. Não, pode falar, não tem problema não. A gente volta lá atrás. Não, eu até já esqueci, Marcos. Deixa. Ok, desculpe, meu amigo. Tá, sem problema. Tchau. Então, gente, é muito importante a gente procurar estar mais atento à questão da água, gente, né? Então, quando a gente toma banho, a gente acha que está limpando o corpo, né? Nós estamos limpando o corpo, sim. mas o nosso... Ensaboa bem direitinho, lava tudo lá, as partes que precisam ser lavadas, mas quando você está lavando, você está tomando banho, você não está lavando só o corpo, você está lavando a alma. Você está tirando todas as impurezas, fruto dos teus pensamentos, fruto dos teus sentimentos, você entende? Está purificando geral, Glorinha, é isso mesmo, né? Nós estamos trabalhando, mas tem outra coisa que a gente tem que estar atento, né? A água absorve imediatamente, sem a nossa vontade, absorve as características mentais de seus moradores. Então, o que acontece? Aqui, principalmente nos Estados Unidos, aqui em casa, que a gente evita tomar água da torneira e a gente compra as garrafinhas, e a gente deixa as garrafinhas ali guardadinhas para a gente ir tomando de tempos em tempos, né, gente? É inevitável que essa água que está armazenada no nosso lar, ou se a gente tem uma caixa d'água e ela está lá em cima da nossa casa, que essa água absorva todos os nossos pensamentos, que absorva todos os nossos sentimentos, que ela absorva o nosso padrão vibratório. E aí o que acontece? Nós estamos bebendo essa água. Então qual é a consequência disso? Se o padrão geral da casa é um padrão equilibrado, nós só vamos estar realimentando este equilíbrio, tomando a água fluidificada pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, que são bons, e essa água nos beneficia e possibilita que a gente mantenha este clima maravilhoso. Agora, se o nosso lar é um local onde há muita discórdia, onde há ciúmes, onde há inveja, onde há muita discussão, onde há desequilíbrio em geral, automaticamente a água armazenada está absorvendo esses fluidos. E está ficando saturada destes fluidos negativos. E nós estamos realimentando o desequilíbrio. Nós estamos prolongando essas situações ruins. Vocês conseguem compreender a amplitude deste conhecimento e a atenção que a gente deve ter agora? Sim, Valquíria, a água ela é inerente, é uma qualidade da água, ela ser altamente absorvente dos fluidos. Vocês entendem? Então, é lógico que se você pega uma água que vem de fora e que vem com uma carga de fluidos negativas, mas o teu lar é um local de harmonia, de paz, você muito rapidamente satura esta água com este novo fluido e essa água vai ficar agora saturada de fluidos bons e aí o efeito negativo anteriormente foi totalmente eliminado. Agora, se a gente não toma cuidado com o padrão vibratório do nosso lar não, aquele, o nosso aqui, nós estamos envenenando a nossa água. E nós vamos estar ingerindo este veneno homeopaticamente.
E a Neucina está falando a mesma coisa de fazer comida, porque a comida você faz normalmente com água. Você vai fazer um feijão, você bota água para cozinhar o feijão. Se você vai fazer um arroz, você bota água. Se você vai cozinhar legumes, você bota água e assim por diante. Então a água está em todo lugar. Vocês entendem? E aí você está ali impregnando a água de fluidos e depois você está absorvendo estes fluidos de volta. Então, o que é importante a gente trabalhar? Trabalhar o nosso lar para tentarmos sermos o elo de equilíbrio da casa. Pensamentos e sentimentos. Se a coisa está pegando fogo em casa, a gente vai jogar lenha na fogueira ou a gente vai jogar uma água ali para tentar apagar? Vocês estão entendendo? Não é? Sim, podemos sempre. A prece, Branca, ela é eficaz, né? E a prece, os bons pensamentos, tudo aquilo que a gente procura impregnar no ambiente, está nos beneficiando, porque cria uma barreira protetora em nós mesmos, né? Essa energia ela vai se expandir pelo ambiente, a água e outros, né, materiais que existem, que são absorventes, eles vão absorver esses fluidos, e nós vamos estar saturando o ambiente de fluidos positivos. E o contrário também é verdadeiro. Então, mais uma vez, é muito importante a gente observar os nossos pensamentos e trabalhar muito profundamente isso tudo. Né? E porque já é 9h32, eu vou estar, então, agora convidando vocês a estarmos observando o material para a nossa próxima reunião. Né? Então, na nossa próxima reunião, a Neucília tira foto. Para isso ela presta. Tira a foto aí. Então, nós vamos ler do capítulo 11 ao 19, que estão nas páginas 64 a 109. Né? E as questões para o debate vão ser as colônias espirituais. São todas iguais? Como é o trabalho em nosso lar? A música exerce algum papel importante na colônia? Quanto tempo, em média, os espíritos passam no umbral? Isso é para Dagmar. Que é bônus hora e para que serve ele? Em que condições André passou a trabalhar em nosso lar? Que destino teve no plano espiritual a família de André? Como era a casa de Laura e quem morava lá? Então essas são as questões para a gente estar aí atendendo, né? A gente está mais atento, né? Elas vão estar daqui a pouquinho já na nossa página no Facebook, para vocês já estarem aí trabalhando nisso tudo, né? E da mesma maneira, como foi na semana anterior, eu vou estar colocando diariamente lá as frases e pensamentos importantes, e depois eu vou liberar um material para auxiliar aí no debate. Tá certo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, falem agora ou calem-se até a semana que vem. Não? Marcos? Oi. Marcos? Pode falar. Oi, eu só queria pedir uma coisa antes de encerrar. Se a Temis, Maura, a Tânia, o pessoal do Grupo Budiúnico pudesse ficar, só para a gente conversar sobre as reuniões depois, né? Você viu o material que o André colocou para vocês, o e-mail? Sim, eu vi e inclusive eu conversei com o André e ele pediu para eu ligar para todas as pessoas, como a maioria está aqui, se o pessoal pudesse ficar depois, seria ótimo para todo mundo conversar. Ok. Se o pessoal quiser ficar, eu deixo a sala aberta, não tem problema. Ok? Obrigada. E eu queria pedir para o Dene, para ele não achar que eu estou de marcação com ele, para ele fazer a nossa prece de encerramento.
Com o microfone ligado. Ok, agora já está funcionando, né? Vamos lá, então. Nossa, Marco, eu fiquei de castigo a aula toda. Tudo bem. Mas eu te perdoo, tá? Obrigado. Então vamos... Aprender a não reclamar. Vamos, a princípio, agradecer, né? Por mais essa oportunidade, desse curso maravilhoso, né? Que está sendo... que o Marcos está oferecendo para a gente. Agradecer, acima de tudo, né? Igual eu estava lendo algumas matérias essa semana na revista que a gente recebeu lá na casa do Marcos, com relação, né, à espiritualidade, à tecnologia. Então, agradecer a tecnologia, né, todo que Deus nos oferece como ferramenta, né, os nossos computadores, as condições que nós temos em poder comprar, poder utilizar da melhor forma essas ferramentas para a nossa união, para o nosso crescimento intelectual, nosso crescimento moral. Agradecemos ao plano espiritual, aos nossos amigos que nos acompanham, que nos incentivam toda semana. E agora, nesse momento difícil da casa que a gente tem passado, principalmente, né, onde a gente está buscando outros métodos para poder estar se unindo, e que a gente continue assim sempre com esse propósito, esse amor, né? E que possamos agora finalizar a reunião, né, e manter nossos pensamentos positivos, aproveitar da melhor maneira o nosso aprendizado e colocar em prática, né, tudo aquilo que a gente tem estudado aqui da melhor forma, com os nossos amigos, nossos familiares, né, auxiliando como a gente aprendeu. Então, obrigado a todos, boa noite, que todos tenham um bom descanso. Amém.